Paulo nasceu em Tarso, uma cidade universitária na Cilícia, atual Turquia. Ele era um judeu da dispersão, membro dos fariseus e educado em Jerusalém sob o renomado doutor da lei, Gamaliel. Antes de sua conversão, Paulo era conhecido como Saulo e perseguia ativamente os cristãos. Ele estava presente no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Em Atos 9, do 4 ao 6, a Bíblia nos mostra que certa feita Paulo, em ocasião chamado Saulo, caminho de Damasco para prender mais cristãos, teve uma visão gloriosa de Jesus ressuscitado. Ele caiu por terra e ouviu a voz do Senhor perguntando por que o perseguia. Esse encontro teve um impacto profundo em Saulo, que ficou temporariamente cego. Ele foi conduzido à cidade de Damasco, onde ficou 3 dias sem comer nem beber, em profunda reflexão e oração. Nesse período, Ananias, um discípulo de Jesus, foi enviado por Deus para restaurar a visão de Saulo e batizá-lo. Após essa experiência transformadora, Saulo, agora conhecido como Paulo, teve uma mudança radical de coração e propósito. Ele se tornou um ardente seguidor de Jesus Cristo e passou a dedicar sua vida à propagação do Evangelho. Paulo se tornou um dos principais apóstolos do cristianismo, viajando extensivamente e fundando várias comunidades cristãs ao longo do caminho. Paulo se tornou um dos maiores propagadores do cristianismo. Ele fundou várias igrejas e escreveu 13 epístolas do Novo Testamento. Suas cartas abordam temas teológicos, éticos e práticos. Elas são ricas em ensinamentos sobre fé, graça, justificação, ressurreição e vida cristã. Em 1 Timóteo, Paulo reconheceu sua própria pecaminosidade e dependência da graça divina. Sua vida exemplifica como Deus pode usar até mesmo os mais imperfeitos para cumprir seus propósitos. O espinho na carne de Paulo é um tema intrigante mencionado nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo compartilha essa experiência misteriosa. Vamos explorar o significado e contexto desse espinho. A Bíblia não especifica exatamente o que era esse espinho, mas sabemos que era de origem espiritual. Paulo o descreve como um mensageiro de Satanás que o atormentava. Esse espinho não estava ligado a uma doença física, mas sim a uma questão espiritual. Paulo recebeu esse espinho depois de ter uma visão gloriosa do paraíso. Deus permitiu que ele experimentasse algo extraordinário, mas também lhe deu esse desafio para mantê-lo humilde e dependente da graça divina. O propósito desse espinho era evitar que Paulo se tornasse arrogante ou se exaltasse por causa das revelações especiais que havia recebido. Ele orou 3 vezes para que Deus o removesse, mas a resposta divina foi: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim, Paulo aprendeu a confiar na força de Deus em meio à sua fraqueza. O espinho na carne serviu para moldar a personalidade cristã de Paulo. Ele compreendeu que, mesmo com suas limitações humanas, Deus poderia usá-lo poderosamente. Esse sofrimento constante lembrou-o de sua dependência total da graça divina e do poder de Cristo. O espinho na carne de Paulo é um mistério que nos ensina sobre humildade, confiança em Deus e a suficiência da graça divina. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, podemos encontrar força na fraqueza e confiar no amor e cuidado do nosso Senhor. A humildade é uma virtude fundamental nas Escrituras Sagradas. Ela nos ensina a reconhecer nossa dependência de Deus e a submeter nossa vontade à sua soberania. Vamos explorar o que a Bíblia diz sobre a importância de se humilhar diante do Senhor. O próprio Filho de Deus, Jesus, demonstrou humildade ao lavar os pés dos discípulos durante a última ceia. Ele também disse em Mateus: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O rei Davi, apesar de suas falhas, reconheceu sua necessidade de Deus. Ele escreveu no Salmo 51, verso 17:
O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A Bíblia afirma que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Aqueles que se humilham diante do Senhor encontram favor e bênçãos. Quando nos aproximamos de Deus em oração, reconhecemos nossa necessidade dele e nossa insuficiência. Na confissão, admitimos nossos erros e pecados diante de Deus. Também praticamos um ato de humildade. A humildade também nos protege contra o orgulho e a arrogância. Em resumo, ser humilde diante de Deus é uma atitude que nos conduz à graça divina, à transformação interior e à verdadeira comunhão com o Criador. Que possamos aprender com os exemplos bíblicos e cultivar um coração humilde em nossa jornada espiritual. Paulo enfrentou muitos desafios em sua missão de disseminar o Evangelho, incluindo perseguições, prisões e oposição. No entanto, sua fé inabalável, sua paixão pelo ministério e seu amor pelas comunidades cristãs continuaram a guiá-lo. A história de Paulo é uma poderosa ilustração da graça e do poder transformador de Deus. De um perseguidor implacável dos cristãos, ele se tornou um dos maiores defensores do cristianismo, proclamando corajosamente a mensagem de Jesus Cristo até o fim de sua vida. Seu legado como apóstolo e teólogo é indelével e continua a influenciar inúmeras gerações de cristãos ao redor do mundo. Essa é a verdadeira história de Paulo, um exemplo notável de como a misericórdia divina pode mudar o coração de uma pessoa e usá-la para cumprir grandes propósitos em prol do reino de Deus. Obrigado por nos acompanhar em mais uma história bíblica. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para acompanhar os próximos conteúdos. Deus te abençoe. Até a próxima.